De prosa, Silvia Coelho. Estamos hoje com um convidado especial, José Pedro Tonioso. Ele é professor na empresa Escola Estadual Abílio Alves Marques, estudou mestrado em Educação na Instituição de Ensino Centro Universitário Moura Lacerda, estudou História do Tempo Presente na Instituição de Ensino Unifran, a Universidade de Franca. Estudou Pedagogia na Instituição de Ensino Unifafib. Estudou História na Instituição de Ensino Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro. Estudou Bacharel em Administração de Empresas na Instituição de Ensino IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro. Boa noite. Boa noite, Silvia. É um prazer muito grande estar aqui contigo, agradeço o convite. É um prazer. Você é historiador. Sim. E como diz o Rogério, eu sou uma memorialista. Eu falei, nossa, que termo chique, né? Bom, é importante salientar para as pessoas que vão nos ver, né, nesse podcast, e analisar que os tempos passam, algumas coisas se repetem nos dias atuais, outras têm influência, né? Mas viver de passado, não, ninguém está falando de viver do passado, mas muitas coisas que a gente vê hoje acontecer, já aconteceram lá. Daí a minha ideia de retratarmos a década de 30, com todas as dificuldades, né? E relacionar depois com os dias atuais. Ok? Ok. Bom, primeira coisa, na década de 30, nós tivemos momentos assim muito difíceis na época de Getúlio Vargas. E ele teve grande influência em Bebedouro em vários setores, certo? Como que você poderia ilustrar isso para a gente? Quando nós falamos da década de 1930, é importante lembrar que ela sucede um período anterior que já traz consigo uma série de mudanças, não é? No contexto geral, é importante lembrar que nós vivíamos até 1930 a chamada política do café com leite, né, com o predomínio do coronelismo, em todo o Brasil, na verdade, isso também se repetia em São Paulo e aqui na região de Bebedouro, mas a chegada de Getúlio ao poder no ano de 1930, de certa forma, representou uma ruptura nessa política que vinha sendo desenvolvida até então, até porque ele venceu, ele não venceu, na verdade, houve uma eleição em 1930, ele era um dos candidatos, o outro candidato era Júlio Prestes, que era do Partido Republicano Paulista e que foi o vencedor. Não é? E não aceitando o resultado, então houve aquele movimento, um golpe, na verdade, através do qual ele se coloca no poder, né? E um poder que, no primeiro momento, deveria ser posteriormente seguido de uma eleição, mas que, na verdade, vai ser anulada, né? Adiada, melhor dizendo, e ele vai, então, permanecendo no poder, né? Através de várias estratégias, ele fica nada mais ou menos que 15 anos no poder, voltando depois ainda da década de 50 por mais quase 4 anos. Né? Então, falar da década de 1930 é falar de um momento muito importante historicamente, por conta de todo esse contexto político, né, que eu acabei de falar de uma forma resumida, mas lembrar também que a década de 30 ela dá prosseguimento a um contexto já no campo econômico de crise que se inicia a partir dos Estados Unidos em 1929. Né? Então, aquela crise se alastra pelo mundo capitalista. O Brasil era um grande fornecedor, principalmente de café, não é, para os Estados Unidos. Então, a crise lá iniciada acaba chegando até nós e é lógico, né, vai comprometer e muito toda a nossa economia e também a parte social, né? E teve a derrubada das oligarquias, Sim. né? E né, essas dificuldades financeiras acabou refletindo o pior mesmo, acho que foi essa crise do café, né? Sim. O que aconteceu em Bebedouro? Qual foi a ordem? Fazer o que com o nosso café?
Então, mas sempre lembrando assim, quando você citou que acabou com as oligarquias, na verdade não aconteceu assim como um passo de mágica, né? Esse era o discurso oficial do Getúlio Vargas quando ele era candidato e depois quando ele chega ao poder. Mas para ele poder governar, ele teve que fazer uma série de acordos, uma série de parcerias com oligarquias. Não é? Afinal de contas, em cada estado, em cada região brasileira, já havia aquelas oligarquias consolidadas. As Né? organizações, no caso, Sim, né? sim, os líderes políticos, né, os chefes políticos, os partidos políticos, que aqui em Bebedouro não vai ser diferente, né? Então, pensando assim no aspecto, você perguntou no aspecto econômico, mas eu vou para o político, depois Pode. volto para o econômico. Nós tínhamos ainda, no início da década de 1930, né, a figura do Coronel João Manuel, que era o chefe político do Partido Republicano Paulista, que foi hegemônico, né, durante muito tempo aqui na política de Bebedouro. Só que ainda na década de 1920 já surgiu uma oposição, não é? Então, quando Vargas chega ao poder, ele vai acabar interferindo nessas políticas, intervindo, né, nessas políticas locais, inclusive com a nomeação de interventores. Aí que aparecem os interventores. Sim, mas lembrando que, apesar dos interventores, nós vamos continuar tendo algumas figuras de grande projeção política que já vinham de um período anterior. Certo. Né? Coronel João Manuel, ele morre em janeiro de 1930, certo? Mas, na sucessão do poder, nós vamos ter figuras como, por exemplo, Coronel Conrado Caldeira, Antônio Alves de Toledo, Coronel Raul Furquim. Então, são nomes que já exerciam, né, a política anteriormente como vereador, como intendente, como prefeito, né? Então, esses nomes, eles não vão ser apagados porque Getúlio chegou ao poder, né? Eles são retirados do poder inicialmente, né, mas posteriormente eles vão voltar, né, porque eram figuras que tinham o apoio, né, a representatividade, né? Então, eles acabam permanecendo ainda durante um bom tempo na política. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, curiosa. Quando chegaram aqui, ninguém era coronel, era? Não. Você sabe por que por causa do poder aquisitivo? Sim, porque quando nós chamamos alguém de coronel nesse período da Primeira República, o coronel era um título honorífico, não era uma patente militar, né? Nenhum deles pertencia ao Exército Brasileiro, por exemplo, né? Então, ele era coronel da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma instituição criada ainda no período regencial do Império, né? Naquele período estavam acontecendo muitas revoltas, né? No período regencial, e ela permaneceu, né? Porque existia o Exército, que era responsável pela defesa, né? Segurança nacional, mas nas regionalidades, né? Nas províncias, nas localidades, era a Guarda Nacional que atuava. Então, no decorrer do tempo, surgiu essa possibilidade que lideranças locais, logicamente com muito poder econômico, comprassem títulos, né? Então, esses títulos eles eram adquiridos. Inclusive, havia o pagamento de uma anuidade, né? Que, inclusive, a gente encontra na imprensa convocando, né, aqueles que eram pertencentes à Guarda Nacional e que possuíam títulos, deveriam comparecer para fazer a quitação daquele débito que ele tinha, né, a cada ano. Nossa. Então, quando nós falamos em Coronel Conrado Caldeira, Coronel João Manuel, né, Coronel Raul Furquim, etc., não são militares, são civis com títulos adquiridos da Guarda Nacional. O poder da época. Sim. Por isso... Era um título de distinção, né? Aquele que trazia consigo não só coronel, mas capitão, major, tenente, né? Logicamente, era uma pessoa que tinha um status, já tinha um nome, né? Já tinha um poder aquisitivo, né? Econômico, e ainda mais o título honorífico. Claro que era uma distinção. Interessante. Agora, voltando, né, na queda do café. Foi na fazenda do senhor Orfeu Bertolami que se queimou todo o café. Isso. Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Eu queria que você explicasse como que chegou a isso. Sim. O café, ele vai ter uma projeção muito grande na economia brasileira desde a época do Império, né? Então, o Brasil vai se tornar o maior produtor de café do mundo e nesse início do século XX, né, quase 70% de tudo que o Brasil exportava
era o café. Bebedouro, no final do século XIX ainda, a nossa região e o município também se torna um grande produtor de café, né? E o café, inclusive, vai ser o quê? O sustentáculo, né? A âncora, né? Vamos dizer assim, da nossa economia aqui, né? Não só de Bebedouro, mas da nossa região também, certo? Aham. Então, quando a crise se instala em 1929, ela vai atingir diretamente os produtores, certo? Porque a produção continuou no alto nível, não é? Mas não havia demanda para a venda desse produto. O mercado interno, logicamente, não era suficiente, então tinha que exportar. Mas o mercado internacional estava, né, em queda Aham. decorrente dessa crise que começou nos Estados Unidos. Bom, não vai ser de uma forma imediata que os fazendeiros vão trocar o café por outros produtos. Né? Até a Sei. década de 1940, ou até mesmo o começo da década de 50, o café continua sendo o principal produto da economia bebedorense. Sei. Tá? Só que gradativamente, além do café, vai havendo a substituição por outras culturas. Mas houve a queima do café. Sim. Então, em decorrência da necessidade de ter um ajuste da produção, não é? E do comércio, para poder equilibrar o preço, é que houve essa Que... prática da queima, que não foi só em Bebedouro, né? Era uma prática que era utilizada Aham. praticamente em todas as grandes regiões produtoras do café, mas aqui em Bebedouro, o que aconteceu? Nós tivemos, na época do Getúlio Vargas, a construção de um grande armazém, certo? Pelo Instituto do Café, que era um instituto federal, né? Localizado onde hoje é a Avenida Pedro Pascoal, Dr. Pedro Pascoal. Na época, Ah, sei. ali era a ferrovia São Paulo-Goiás. Né? Então, aqueles barracões que tem logo no início ali da Avenida Pedro Pascoal, perto ali do posto Copercitos, Sei, né? sei. Aliás, é da Copercitos, né? Agora, Aham. esses barracões, ali eram armazéns reguladores de café. Como Hum, assim reguladores? Então, o excedente da produção era depositado ali. ali. Então, na medida que havia demanda, então eles, né, colocavam para o comércio. Não havia demanda, ficava estocado. Certo. Até que em um determinado momento, quando o estoque estava muito elevado, o produto já ficava velho, né? Café não pode consumir depois de muito tempo, né? Então eles queimavam, né? E o local onde a queima acontecia, como você citou, né, é onde a gente conhece como a fazenda, a chácara, né, do Orfeu, né, que Onde fica ali tem a atrás do igreja. Granol, a, Onde tem a a igrejinha de igrejinha. Nossa Senhora Aparecida, aquela região ali. Exatamente. E a Revolução em 32? Então, nós comentamos a respeito do Vargas, né? É importante lembrar que aqui em Bebedouro, assim como na maior parte do estado de São Paulo, ele não tinha um apoio maciço, né? Até Aham. porque São Paulo era um dos dois estados, né, que até então controlavam a economia. Quando eu falei política do café com leite, né, era São Paulo e Minas Já é. Gerais, né? Então Vargas, ele não era o candidato apoiado pela elite paulista, né? O candidato era Júlio Prestes, que foi, né, impedido de chegar ao poder, apesar dele ter ganho as eleições. Pressão. Sim, então houve todo aquele movimento, Vargas chegou ao poder. Quando Vargas fez a campanha e quando ele chegou ao poder, qual era a promessa dele? Que ele iria convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. Uhum. Isso no final de 1930. Então passou 30, 31, começou 32 e nada dele Nada convocar acontecia. a É. Assembleia Constituinte, Aham. né? Então, essa revolta que começou lá na capital paulista, né, em 1932, ela ficou conhecida como Revolução Constitucionalista, porque, em tese, o objetivo, ou o discurso oficial era esse, né? O objetivo principal era que fosse feita uma nova Constituição conforme fora prometido, né? E Certo. a partir daí, então, é que vai havendo, né, uma exaltação cada vez maior, né, daqueles envolvidos e explode, então, a Revolução, né, que É. vai durar vários meses, inclusive, Ah, né, embora São Paulo vá ser derrotado, porque, logicamente, ele ficou isolado, né, contra todas as forças oficiais, né, envolvendo não somente o governo federal, mas também, né, os outros estados brasileiros. bom, Bebedouro, a gente passou, né, muito até hoje, né? Lá tinha.
Então, naquela época, tinha muitas coisas que hoje também não tem mais. E muitas coisas que hoje nós tínhamos também que já acabou. Como é que você vê isso? Assim, tem reflexo da economia do passado ou é uma consequência mesmo de evolução, de tecnologia? A gente ouve muito falar-se isso aqui em Bebedouro, né? A cidade da latinha, né? Lá tinha. Coisas que existiam anteriormente que não existem mais. Eu entendo assim, nós tínhamos no passado muitas fábricas aqui em Bebedouro, né? Fábricas de tecido, fábricas de refrigerante, de cerveja, de licor, outros laticínios, né? Além daquele que ainda existe, Isso. molho campeiro, enfim, né? Fábrica de açúcar, pastifício, né? Enfim, uma série de coisas. Mas é importante lembrar o seguinte, todas essas empresas, elas atuavam e produziam apenas para o mercado local, ou no máximo regional, Não saía né? daqui. Muito pouco. A maior parte da produção era consumida aqui, era comercializada aqui, ou na regiãozinha, né? A micro-região nossa aqui de Bebedouro, certo? No decorrer do tempo, o que aconteceu? Nós éramos ainda uma economia meio que pré-capitalista ainda, né? Então, na medida que nós vamos ter um desenvolvimento econômico, inclusive com a vinda que vai se acentuar no governo JK na década de 1950 das multinacionais, não é? Então, essas multinacionais e também outras empresas brasileiras de grande porte, elas passam a atuar no mercado nacional. Por quê? Porque nós vamos ter uma melhoria, por exemplo, na questão do fornecimento de energia, nos meios de transporte, inclusive, né, com a introdução das rodovias, dos caminhões, etc. Né? Então, tudo isso são fatores que vai favorecer para que essas empresas elas atuem no mercado nacional. E foi muito comum, inclusive, que várias dessas pequenas empresas fossem adquiridas pelas maiores, né, que passam a atuar numa escala, né, maior também. Maior. Né? Então, essas empresas, gradativamente, elas vão desaparecendo. Até que tem outro fator, né, que eu acho importante lembrar, é que a maioria eram empresas familiares. E assim como hoje muitas lojas abrem e fecham porque não tem continuidade na família, isso também aconteceu lá atrás com essas empresas, não é? Então tinha, por exemplo, lá um senhor, né, que abriu uma empresa, né, fosse um comércio, fosse uma indústria, enfim, qualquer coisa assim. E depois ele não conseguiu fazer continuidade. Ou não teve filhos, ou os filhos não quiseram, ou os filhos venderam, né? Então, se nós puxarmos pela memória algumas dessas empresas lá do passado, muitas foram assim, não é? Não só no campo industrial, mas também no campo do comércio, no campo dos serviços e todas as áreas. Sabe, eu gosto muito de falar do empreendedorismo. E é uma palavra nova hoje. Mas se a gente for lá atrás, né, desde do surgimento do bebedouro, tudo isso que lá tinha eram atitudes empreendedoras, Sim. né? Só não tinha esse nome. É verdade. E eu, às vezes, falava... Às vezes não, eu sempre, quando dava alguma palestra sobre empreendedorismo, eu sempre pensei o seguinte, hoje eles nem sabiam, aquela época eu não sabia a classificação, mas hoje, se você for analisar, vai em cima do que você acabou de falar. Por exemplo, o pai passava para o filho, né? E quem não tinha filho acabava fechando. Hoje, com toda essa estrutura de educação, de cursos, né, de aperfeiçoamentos, a gente já sabe que tem mais de 10 tipos de empreendedorismo, exatamente pensando nisso que você falou. Porque aquela pessoa que não tem filhos, ou tem filhos e vai embora e fala, eu não vou tocar isso aqui porque não gosto. Muito comum isso acontecer. Não é? E está acontecendo muito. Não, eu vou ser advogado, eu vou ser médico, eu não quero tocar essa empresa do senhor. Não é? Então, existe... a gente já vê alguns grandes grupos aí na mídia que os filhos estão tocando o negócio dos pais. Mas por quê? É o empreendedorismo familiar. Então, desde criança,
já foi incutido na cabeça dele que ele ia administrar, sim, aquilo ali. Ele podia até fazer uma faculdade que tivesse uma relação com o que se fazia na empresa, né? Então, a gente está vendo isso hoje nas grandes tendências, assim, você vê empresas fazendo coisas maravilhosas, técnicas, inovações, divulgação, a mídia, né? E então os empreendedores do passado não tinham nome. São os mesmos de hoje. E se esses empreendedores não prepararem os seus filhos, vai acontecer exatamente lá tinha, né? Agora, aqui em Bebedouro existe alguns prédios, né? Como o Molho Campeiro que está lá, é usado para outras coisas, a refinaria também, a aviação, infelizmente, né? A Catupiry, todo mundo, o Brasil inteiro conhece Catupiry. Então, nós vemos aqui em Bebedouro muitos prédios que estão em pé, né? Mas não mais aquele tipo de negócio que era antigamente. Bom, eu vou falar um negócio que nós não combinamos. Você falou que não queria falar, então você só escuta. Né? Já que nós estamos falando de curiosidades, de polêmicas, em 1930, eu até fiz um vídeo, né, para o canal Espiritualidade, o Getúlio não gostava, né, dessa parte espiritual, e aquele problema que tivemos com uma pessoa aqui, que agitou a cidade, já estava complicado com tudo o que estava acontecendo por causa dele, com todas as mudanças, parte econômica, né? Aí ela surgiu, foi mais um problema, e para Bebedouro, porque foi aqui. Então, olha que interessante, ele tinha resistência à espiritualidade, né? E, e isso é verdade, que muitas pessoas depois do vídeo têm me ligado, têm me perguntado. Falo, não, é só você pegar o nome da mulher, entrar que tem um site. É até no Face, viu? Muito interessante. O centro espírita dela está lá até hoje. Bom, tem uma coisa aqui que eu anotei, que o prefeito Antônio Alves de Toledo, em 4 de novembro de 29, ele decretou uma lei a contar do exercício financeiro de 1930. Seria uma taxa de 5% sobre todos os impostos, dividida em 3 partes. Uma parte para auxiliar a manutenção do asilo São Vicente de Paula, outra parte da Santa Casa de Misericórdia e outra parte a assistência aos morféticos, a hanseníase, né? Podendo ser usado de forma pejorativa. Esse imposto acabou, não existe mais, mas é bem interessante, você não acha? Porque hoje as entidades, por exemplo, aqui em Bebedouro, começa a chegar, essa época já começa a passar o chapéu, fazer festa, fazer bazar, porque as verbas federais, estaduais e municipais não dão conta mais, né? E essas entidades precisam existir porque elas ajudam o executivo, né? Porque não vai dar conta de... Hoje existe tantas doenças novas, entidades novas, os cuidados com os idosos, muitas crianças, né? Então, a assistência social do município, ela está sendo feita. Os conselhos existem, mas se não tiver uma bagagem de documentação, ela não vai receber verba de lugar nenhum. Então, eu achei interessante essa ideia, né, de estar tendo essa porcentagem sobre os impostos revertido para as entidades. Uma foto interessante que as pessoas questionam e acham interessante
assim, foi o evento fúnebre do Coronel João Manuel, ali na estação, né? E uma curiosidade que eu reparo, qual foi a sua visão sobre as pessoas que chegaram aqui? Português, espanhol, né? É, no Italianos, sírios, italianos, libaneses. teve uma boa mistura aí. E uma coisa interessante, tem médico, tem coronéis, que não eram brancos. E tem alguns livros aí de bebedouro que não fala nem que é branco, que não é negro e nem que são pretos. Fala que eles são morenos. É interessante, né? Aí você vai olhar a foto, você entende. Moreno, que moreno que a gente entende hoje não é, né? É pardo. Exatamente, é o pardo. Bom, o Maestro Pedro Pellegrino, que também surgiu nessa época, né? A Feira Livre, uma curiosidade, muita gente acha que a Feira Livre é coisa agora de 1960 para cá, e não é. Desde 1930 já tinha esse comércio de feira. Bom, voltando na queima, né, do café, quais eram as culturas alternativas? Mandioca? Mandioca, principalmente a pecuária, né? Hum, A pecuária de leite, inclusive, né? O que possibilitou a instalação dos laticínios. E também a citricultura, que se inicia nesse mesmo período, né? Ela tem um certo crescimento, inclusive com incentivo do governo municipal, aham, novamente Antônio Alves de Toledo. Porém, essa cultura acaba sendo interrompida, né, devido aí a dois fatores, que é a ocorrência de doenças e também, para o qual ainda não se sabia, né, como lidar com elas, e como uma boa parte dessa produção era destinada ao mercado externo, com o início da Segunda Guerra Mundial, esse comércio também vai ser prejudicado, não é? Então, isso não possibilita que o café, aliás, que a laranja se torne, naquele momento, a principal área econômica, né? aham. Só na década de 50, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, é que a citricultura vai se tornar, então, né, a principal área econômica aí do nosso município. Agora, uma coisa que eu gosto de comentar, e se você observar pelas fotos antigas, livros, jornais antigos, dá para entender por que o bebedourense com tudo que acontece, ele é uma pessoa alegre, feliz, às vezes está devendo até, mas ele é feliz, ele gosta de música, ele gosta de arte, ele gosta de cultura, ele gosta da noite. É incrível, às vezes, quando pessoas de fora vêm para o bebedouro e falam: gente, esse povo sai quinta, sai sexta, sai sábado, os barzinhos cheios, tem música. Você concorda que nós nascemos de, se for pegar, né, lá aquelas pessoal das bandas, violas, as serenatas, tem gente que você fala hoje, às vezes, para um jovem, né, que tinha serenata na janela, quando o pai não gostava, ele jogava um balde d'água, aí o cara ia embora. É verdade tudo isso, né? Então, nós bebedourenses somos pessoas que nascemos incutidas assim pela cultura, né? A criação do teatro, que naquela época nós temos um teatro aí que poucas cidades têm. Pena que mudaram, né? Fachada. Mudaram a fachada. Já tinha cinemas. É, uma coisa interessante também, eu, assim, mexendo nas fotos antigas, casas de chá. Ai, que chique. E hoje, o chique é hoje casa de chá. Mas lá atrás, 1900 e nada, já tinha, né?
Bom, o Cine São João, inclusive, eu até coloquei aqui, né? Foi 5 de maio de 1930. Aí chegaram os filmes falados, né? Aí foi formada também a Cooperativa Regional de Fazendeiros. Já falamos da intervenção, porque as pessoas não entendem muito. O que é intervenção? Intervenção não seria o prefeito, mas o interventor estaria fazendo o papel mas ele não foi eleito, ele foi só indicado, é isso? Uhum. É isso, né? Bom, uma outra coisa interessante nessa fase do 1930 é a fundação, né, de foi a fundação do Bebedouro Clube? Foi a fundação do Bebedouro Clube. Você vê, 1931, o povo queria. Até você acho que publicou uma foto do Clube de Regatas, Garrido lá, né? Quer dizer, o pessoal adorava sair, sabe? Não, as atividades sociais estavam muito ligadas às esportivas e culturais. Quer dizer, então, quando fala, nossa, você não para. Eu acho que eu tenho a veia de bebedorense mesmo, porque eu gosto de tudo isso que eu estou falando. Bom, o festival acadêmico também, né? Bebedouro continuou a vida aí, inaugurando muitas casas noturnas também. Lá tinha, porque inaugurava, às vezes fechava, barzinhos, né? E hoje, essa coisa continua. Os festivais, agora não tem mais, mas antigamente tinha muitos festivais, concursos, a Mais Bela Voz. Você chegou a vivenciar isso? Não vivenciei, mas já pesquisei e escrevi a respeito. Sabe, É de uma época anterior. assim, aquela época de Almir Guimarães, Uhum. gente, era um grande incentivador. Bom, de curiosidade, assim que eu anotei aqui, gostaria que você falasse, dentre todo esse progresso, esse crescimento, porque tem cidades mais velhas que Bebedouro que não desenvolveu como a gente. Mesmo que fale, Bebedouro não está legal, Bebedouro está suja. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando a parte econômica, porque a partir do momento que se instalou o primeiro pomar, né? Com o seu Francisco Francisco Medeiros. Medeiros, aí outros começaram a chegar, empresas citrícolas foram se instalando aqui, começou o processo que antes só lavava laranja, vendia laranja nos mercados, daí começou a sair de bebedouro, aí começou a exportar. Então foi a época da Califórnia brasileira, das grandes FECIBs, né, os grandes artistas que vinham aqui no mês de julho. Isso acabou tudo. É uma fase. Foi uma fase boa, eu vivenciei essa fase. Agora, como é que você analisa? Isso acabou. E o que é que hoje nós podemos ver de positivo com tudo isso que aconteceu lá atrás? Também tivemos e ainda temos momentos muito difíceis, né? Um dia o comércio está bom, outro dia não está. Tudo isso reflete. Muitos, os filhos da gente, eu tenho 3 filhos, nenhum mora em Bebedouro. Então, muitos acabam indo embora. Mas isso também acontecia antigamente, não acontecia? Sim. Porque eles também saíam para estudar, né? Então, eu fico analisando. Cada fase é uma fase, mas se você fizer uma relação 1930 até os dias de hoje, tanto eles como nós tivemos fracassos, mas também tivemos muitas glórias. Você concorda?
Na verdade, assim, tudo que você está falando, desde quando você começou a falar da questão cultural, né? É, é importante lembrar que nós estamos inseridos num contexto maior, né? Então, aquilo que nós vivenciamos aqui no nosso espaço, ele é decorrente também, né, daquilo que acontece num contexto maior, não é? Então, dizer, por exemplo, que hoje não temos mais serenatas, não temos mais o cinema, ou até temos, mas enfim, né, não com tanta procura como havia no passado, isso faz parte do contexto atual. O jovem de hoje ele não é igual ao jovem, né, da década de 50, que não era Ah, igual da década de 1910 e assim sucessivamente, né? Então eu sempre procuro estabelecer essa relação, não é? Até para entender a própria dinâmica do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município, que é decorrente desses momentos também de crise ou de crescimento pelo qual o país ah, atravessou no decorrer do tempo. Citamos aqui, inclusive, na década de 30, né, processos que ocorreram de uma forma nacional ou até internacional, não é? E que refletiram aqui, né? Então, naquele momento específico, tanto, né, o aspecto político como econômico fizeram com que aqui acontecessem mudanças, né? Então, se lá foi assim, no decorrer dos anos e décadas, continua sendo, né? continua sendo. Sim, Você tem mais alguma coisa para contar para nós? muita coisa, Qual a né? Na sua, verdade, qual a sua expectativa? É, eu não desanimo. Eu não desanimo. Eu faço o que eu gosto. uhum, A gente não ganha muito, né, Zé Pedro? Mas a gente fazendo o que gosta, eu acho que a gente fica feliz, certo? sim, Então, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, você aposentou, você não para. Graças a Deus, porque a gente tem saúde, né? sim, Então, eu sempre digo que você precisa conhecer a história da sua cidade. uhum, Tem muita gente nova que mora em Bebedouro, não sabe a história. Tem muita gente que nasceu em Bebedouro que também não sabe. Então, por que não procurar? Ai, antigamente ia na biblioteca, ficava lá horas. Gente, mas nós temos a maior facilidade hoje, tá tudo no celular. Você tem seu canal, uhum. tem sua página, tem tanta história importante, né? Curiosidades, ruas, é uma coisa interessante, as mudanças dos nomes de ruas, né? A gente dá até risada, porque a Avenida Raul Furquim era Avenida Paulista, né? Hum. A Rua Nossa Senhora dos Fátima, acho que era Rua do Sapo, né? Depois Almeida Pinto, né? Então, tem assim, tem várias curiosidades e às vezes você fala, a pessoa fala, ah, mas também não vai pesquisar. Mas assim, é importante lembrar que eu trabalho, né, em relação à nossa cidade, ao nosso município, a questão histórica como sendo um processo, né? Aham, Então, é sempre entender o porquê das mudanças terem acontecido e continuarem acontecendo também, né? Então, não são coisas isoladas, né? Tudo é tá decorrente de um interligado. processo, né? Aham. Então, esse processo que não é apenas local, regional, ele se vincula a processos mais amplos, né? Então, é importante que isso sempre seja colocado, né, para que haja uma compreensão, né, do processo como um todo e não apenas fatos isolados. Então, por exemplo, falar da FECIB, tá, ok, foi uma festa grandiosa, né, que chamou muita atenção não só dos bebedorenses, mas também de outras pessoas que vieram para cá, ou vinham para cá, né, naquelas décadas de 70, 80, É, 90, mas por que que houve essa festa, né? Então, há um porquê. Então, essa questão que a gente procura era o grande ápice, apresentar, né, né? das triculturas. Exatamente. Mas por que que houve aquele ápice e depois deixou de existir, né? Então são Aham. processos, não é apenas aqui, né? Então isso tem E sido um hoje, e contexto hoje mais a gente amplo. convive na fase da cana, né? Sim, A cana de açúcar. sim.
Então, e por quê? Tem um porquê também, né? Por que que houve substituição da citricultura, não totalmente, ainda temos citricultura, Tem. pela cana-de-açúcar, né? Tem um porquê, né? Então, é sempre importante buscar respostas para isso. Nós, historiadores, trabalhamos com isso, né? Onde, como, por quê, Porque quando. é São as muito perguntas importante. geradoras da pesquisa, É. né? Você E da trabalha nossa em escola investigação. com que faixa de idade? Atualmente, é ensino médio, Ensino médio. sim. Mas eu já trabalhei com os menores, né, no ensino fundamental e com os maiores no ensino Mas é mais superior. difícil, não é? Os menores para entender, não. Ah, tem que É respeitar outro a vocabulário. dinâmica, né, a faixa etária, né, o processo em que eles se encontram ali da aprendizagem, Aham. né? É lógico que isso muda a forma de abordagem. Você, juntamente com o Sindicato Rural de Bebedouro, foi feito um lançamento do livro, né? É História de bebedouro. História de Bebedouro. Eu tô devagarzinho, eu gosto assim, não gosto de ir em sequência. Uhum. Eu abro, leio aquele pedaço, eu vou alternando, né, as Mas páginas. o que você está falando corresponde à intencionalidade da obra mesmo. Não é um livro, não é um romance, não é? Para que seja lido do início ao fim de uma forma direta. Como que isso vai acabar, né? Porque, na verdade, essa Aham. história não se acabou, ela Não, continua. E ela é caracterizada por vários segmentos, né? Então, aqui nós temos o aspecto político, econômico, social, né? Cultural, e é uma obra para ser visitada sempre, aham. né? Eu Sempre que faço isso. precisamos de ter uma informação, né? Recorremos à obra. E o final que tem a atualização, Uhum. né, é do IBGE. Sim, também. É bem interessante, Sim. né? Agora, uma curiosidade. Hoje a gente tem mais mulheres do que homens em Uhum. bebedouro. Uhum. E naquela época, será que também era assim? Depende da época, né? Havia, até porque a diferença não é tão grande, né? Uhum. Alguns poucos percentuais aí. Mas nós tivemos variação no decorrer do tempo, né? Houve momentos em que a população masculina era maior, outros momentos a feminina. Então foi havendo uma sucessão aí, dependendo Esse momento de é cada época. feminino. E nesse Você momento, quer sim. falar um pouquinho do seu. Aliás, são 2 volumes, Uhum. né? E quem tiver interessado, onde que pode conseguir esses livros? Esses livros, nós falamos esses, né? Porque são dois São dois? exemplares, os dois volumes, né? Que são disponibilizados juntos, né? Nessa caixa. Mas eles foram feitos a partir de um trabalho bastante intenso, né? De pesquisa. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de um convite que eu recebi do Sr. José Oswaldo Junqueira Franco, que é o Aham. presidente do Sindicato Rural de Bebedouro, que foi inclusive o patrocinador da publicação, né? O livro foi lançado em novembro, final de novembro do ano passado, e ele está à disposição, né, em vários locais da cidade, inclusive no próprio Sindicato Rural, né, mas Uhum. também no Sebo da Cultura, na livraria Caminho Seguro, papelaria PIA, Gazeta de Bebedouro, enfim, tem vários lugares. Em Ribeirão Preto, né, se houver também aqui ouvintes de Ribeirão Preto, na livraria Degustadora de Histórias, e no Uhum. Brasil inteiro, ou no mundo inteiro, né, através da Amazon, né? Então, Ah, tá. a aquisição fica facilitada por todos esses meios, né? Seja quem mora em Bebedouro ou quem mora em outras localidades aí do mundo afora. São 2 volumes porque é uma história muito ampla, né? Nós procuramos contemplar todos os aspectos e todos os períodos, começando então no primeiro volume das origens ao apogeu do café, então vem até o final da década de 20, e o outro, que é a partir da década de 30 até a atualidade, que é da crise do café, a A capital da capital da laranja, laranja. certo? Então contemplamos desde as origens até esse momento. É bem completo. É. Bom, José Pedro, eu tenho que agradecer a sua presença aqui no De Prosa com Silvio Coelho e espero que você também tenha gostado de estar aqui conosco. Uhum.
Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Como já havia feito no início, e é sempre uma satisfação falar sobre a história de Bebedouro, né? Como você disse, a nossa história não é tão conhecida, principalmente pelas gerações mais novas, né? Aham. Então procuramos oferecer essa história pelas mais variadas formas, seja pelo livro, seja pelo podcast. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada.